Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua casa, a tua vida ou aonde quer que você esteja. Estamos nesta série, O Novo Nascimento, e vamos continuar falando daquilo que nós propomos sobre se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E o versículo 5 de João 3, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Eu te faço uma pergunta. Uma vez que você conheceu o reino de Deus, uma vez que você está vendo como é o reino de Deus, então você vai ter que decidir se entra ou não. Uma vez que o Espírito de Deus veio e levou você a enxergar o mundo espiritual, a enxergar as coisas de Deus, e eu quero dizer, diante disso, antes de falarmos do nascimento da água do Espírito, a você que, quem sabe, serve ao Senhor e tem tantas perguntas sem resposta. Por exemplo, por que a igreja há pessoas tão más, tão ruins dentro de uma igreja, dentro de uma congregação? Por que há tantas pessoas desonestas, né? Jesus não falou naquele texto que nós lemos. Deixa eu ler aqui de novo, que de repente você está ouvindo esse vídeo agora. Então é complicado. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Então, o texto de Mateus capítulo 7, Jesus disse no versículo 21, portanto, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, um dia no futuro, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, disse Jesus, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Então, essas pessoas, quando expulsaram demônios, era de verdade, é de verdade. Quando oram e os milagres acontecem, é de verdade. Porém, a responsabilidade de cada um que nasceu de novo é nascer da água do Espírito. Sempre nós seremos responsáveis pelas sementes que lançamos. Eu quero que você não fique olhando para as pessoas. Satanás vai fazer de muitas formas. Tem pessoas que, quando ela vem para o Senhor, quando ela entra numa congregação, num grupo, ela fica olhando a arrecadação. Isso já é um distúrbio. Você não veio para servir o Senhor, você veio para questionar, e é um sintoma que você é avarento, e é uma idolatria que você tem que tratá-la. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, e você tem que tratar esse problema com a idolatria. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, como nós lemos o texto aqui de Mateus capítulo 7, o Senhor sabe. E naquele dia o Senhor vai julgar retamente, tenha certeza disso. Mesmo porque, se você pegar os vídeos anteriores a estes, quando nós falamos o trigo, o joio e o grego,
falamos dos tipos de pessoas que tem dentro da igreja. O trigo é uma pessoa que nasceu da água do Espírito. O joio foi o diabo que enviou. Muitas pessoas até entram num grupo, numa igreja, e participam, né, até fielmente ao trabalho de uma igreja e não nasceram de novo, não entraram porque o Senhor operou um milagre do novo nascimento no seu coração e nem nasceram da água do Espírito, muito menos. Elas simplesmente vieram porque acompanhou alguém, ou porque a família vai, ou porque foi conveniente. Então, o grego, quando eu falo lá, é a pessoa que vai para se beneficiar, para trazer algum tipo de benefício, só pensa nisso. O egoísmo predomina no coração daquele que eu disse que é o grego. E Satanás manipula aquele que é o joio, ele não é trigo, ele não nasceu de novo. Então, eu quero que você abra o seu coração, que você entenda, você não precisa nem ser joio, muito menos grego, você pode ser trigo. Eu não vou sofrer, eu não vou ter algum tipo. Não, eu digo, você vai sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso, você servindo a Deus ou não, no mundo você vai ter aflição. Isso é normal. Um dia eu nasci. E quando eu nasci, à medida que eu fui crescendo, eu fui conhecendo pessoas foram fazendo parte da minha vida. Hoje, eu já tenho uma idade que logo, né, há alguns anos talvez, eu vou começar gentes. Eu já vi muitas pessoas, meu pai, minha mãe, e pessoas amigas, pessoas parentes, pessoas muito amadas, partirem, irem para a eternidade. Então, isso vai acontecer com todas as pessoas, e isso traz sofrimento, né? Quando você perde o ente querido, traz muito sofrimento. Quando você se separa de alguém que você ama muito, traz sofrimento. Mas Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas ele disse, eu venci o mundo. Então, se esforce, busque, queira ser nascido da água do Espírito. Eu quero que a palavra de Deus esteja em mim. Eu quero que o Espírito de Deus seja não só o meu companheiro, mas aquele que habita em mim e que gera em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus, ele vai atuar à medida que você o buscar, à medida que você deixar ele agir na tua vida. Vamos lá? O texto de João diz assim, na verdade te asseguro, versículo 5 de 3, João 3, 5, na verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água aqui é a palavra, é o nascimento da palavra de Deus. Então, que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim, contudo aquele que é espiritual, ou seja, que nasceu do Espírito, nasceu da água do Espírito, pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Eu quero ler um texto aqui, que eu ouço muitas vezes as pessoas falarem e citarem, naquele dia nós teremos tal,
E é simples, uma coisa muito simples, e às vezes as pessoas elas param simplesmente nisso aqui com uma esperança longe de uma coisa que pode acontecer agora. Diz assim o texto aqui do capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Eu já vi muitas pessoas ler esse texto, esse versículo apenas, e pregar e falar o que Deus tem preparado, o que vai vir no futuro, o que vai vir quando nós formos para o céu. Mas é muito simples. Se você quiser uma revelação completa, leia o versículo seguinte, diz assim: no entanto, como está escrito, versículo 9, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus predispôs, preparou para aqueles que o amam. O versículo 10 diz assim: Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito. Entende? Isso, o versículo 9 está oculto para quem não tem o Espírito. Mas para quem tem o Espírito, ele tem essa revelação, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma pessoa estudada para ter essa revelação. Você simplesmente precisa se entregar ao Espírito, deixar que o Espírito de Deus governe a sua vida. Então, quando você fala, eu não quero ficar apenas vendo o reino de Deus, eu quero entrar, nem que for para sofrer ou para abrir mão de coisas que eu venha gostar ou não gostar de abrir mão, e que eu goste muito, mas eu tiver que abrir mão, então eu vou abrir para ter a oportunidade de entrar no reino, não de ficar só vendo, não de ficar só contemplando, entrar, estar dentro, poder chegar na sala do trono, não como uma pessoa crente apenas, mas como filho. Isso não são palavras de efeito, isso pode acontecer, pode ser realizado. Há muitas pessoas, hoje há muita informação, frases de efeito para todo lado, e as pessoas se iludem às vezes, mas de fato não querem abrir mão da sua carne, não querem abrir mão dos seus prazeres para se relacionar com o Senhor. Nascer da água do Espírito leva você a uma outra dimensão, a uma dimensão do sobrenatural, e também leva você a ter muito mais responsabilidade com a tua vida e com a dos outros. Por quê? Você não vive para você. E uma vez que você nasceu da água do Espírito, a Bíblia diz assim: não sabeis vós que não sois de vós mesmo? Então, você é templo, é morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Então, você já a sua vontade não pode mais ter validade. Ela precisa estar submissa ao Espírito de Deus. Deus abençoe a sua vida e que guarde você, que você escolha, tome a decisão de nascer da água do Espírito, se você ainda não fez. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar falando sobre nascer da água e do Espírito.